Então, esse ponto é algo de suma importância. A Torá nos ensina monoteísmo. A Torá nos adverte a seguirmos o caminho do o caminho de Hashem, o Eterno, Akadosh Baruch Hu, e ele é Echad, ele é um. E essa unidade, essa unicidade divina, ela está aí para ser contemplada pelo homem, para ser estudada por ele e para ser admirada, para ser investigada. Isso porque nós vemos as religiões surgindo a cada dia, né, e proclamando-se monoteístas. Nós vemos religiões proclamando-se monoteístas. Há, por assim dizer, junto com o judaísmo, duas outras religiões que se intitulam monoteístas, né, ou que são reputadas como tal. Porém, nós sabemos, né, que não é exatamente uma realidade, a partir daquilo que nós percebemos da própria Torá. Certo? Então, as nossas aulas têm esse intuito de mostrar aos nossos amigos e a todos aqueles que desejam compreender esta realidade, né, tem esse intuito de mostrar o caminho correto a seguir. Certo? Nós não temos nenhuma pretensão de dizer que conhecemos todas as coisas. Este grupo não tem a pretensão de dizer que conhece todas as coisas. Mas esse grupo, de alguma forma, orgulha-se de dizer que busca seguir estritamente o monoteísmo. Sem nenhum ressaibo de religião, sem nenhum ressaibo de ritualismo, né? Então isso é muito importante que se entenda, certo? Monoteísmo puro, autêntico, derivado da Torá e derivado do ensinamento dos sábios. Muito bem. É por isso que o nosso tema da semana passada vai continuar a ser desenvolvido na aula de hoje. E nós, como vocês bem sabem, nós começamos a trabalhar um pouquinho sobre Korban na última aula. Korban representa aquilo que nas versões em português nós temos como sacrifícios. Porém, vocês já sabem que sacrifício não representa na língua portuguesa exatamente ou com perfeição aquilo que Korban quer dizer. Korban, vocês sabem, representa aproximação. Aproximar-se da divindade, chegar mais perto. Chegar mais perto da divindade. Por quê? Por que a necessidade de chegar mais perto? Porque houve um afastamento, claro. Não é o óbvio, não é o lógico. Se Korban representa aproximação, é sinal que houve um afastamento. Mas vejam, houve um afastamento, não houve uma desconexão. Porque a religião ensina que houve uma desconexão. Que o homem se desconectou de Deus. Ou que Deus se desconectou do homem, coisa parecida, semelhante a essa. Isso é religião. Mas as leis noéticas, as leis noahides, o monoteísmo judaico em si, ensina que, na verdade, houve um afastamento. E afastamento não implica em desconexão. O homem nunca foi desconectado de Deus. Deus nunca se desconectou do homem. Então, por quê? Porque se ele se desconectasse, o seu propósito maior teria sido mal sucedido. E Deus não se dá o luxo, minha gente, Deus não se dá o luxo de ter seus planos frustrados. Deus não se dá o luxo de ter seus desígnios frustrados. E ao se desligar do homem, ele estaria assinando um documento dizendo que ele era um Deus fracassado. Por essa razão, nós não entendemos monoteísmo como religião. Nós não entendemos Bnei Noach, ou as práticas, os princípios noéticos, ou mesmo o judaísmo em si, como uma religião. Porque nós negamos essa ideia de que Deus se desconectou do homem, ou que o homem se desconectou de Deus. Isso seria até impossível
pelo simples fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Como é que eu posso me despir da minha roupa? Eu posso me despir, digamos, de certas condições externas, mas eu não posso me despir daquilo que internamente, pelo que internamente eu fui configurado. Entendem por que a religião não funciona? Entendem por que a religião não é? Entendem por que a religião não existe de fato? A religião é uma ilusão, uma fantasia? Porque Deus não se desconecta do homem e o homem não se desconecta de Deus pelo fato de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É inviável, é impossível, é ilógico dizer que estamos desconectados. Estamos sem comunicação com o Eterno, ou que nós não, ou que esse elo foi partido, foi rompido. Então, Corban vem para retificar, ou digamos, de certa forma, consertar, reparar essa noção falsa de religião. Corban significa aproximação. Corban significa que o homem deve, então, reaproximar-se de Deus, chegar-se a Ele. Chegar mais perto. Não houve uma ruptura nesta relação, mas houve um afastamento. E é esse afastamento que nós somos chamados a consertar. É esse afastamento que nós somos chamados a reparar. E a ideia de Corban vem exatamente para suprir esta lacuna. Né? Para fazer com que essa lacuna ela se preencha. Pelo menos na mente antiga, dos antigos patriarcas, dos antigos profetas, dos antigos israelitas, que tinham no ritual das Korbanot a sua expressão espiritual, eles compreendiam que aquele rito, aquela cerimônia, aquele serviço era uma analogia a essa necessidade de achegar-se a Deus. De prestar a Ele serviço, avodá. E assim, então, de certa forma, fazer com que Ele e a nação, Ele e a humanidade toda pudessem novamente estar junto de Deus. Muito bem, essa introdução é necessária para que nós possamos colocar as coisas em seus devidos lugares. Eu quero que vocês entendam, então, o porquê que a religião é ineficaz, por que a religião é uma fantasia, porque a religião diz que Deus se desconectou do homem, que o homem se desconectou de Deus. E isso, pela Torá, é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso não condiz com a realidade da Torá. Muito bem. Estabelecido isso, eu vou deixar com que vocês, obviamente, mais tarde questionem isso, se assim desejarem, perguntem algo a respeito, né? Mas eu preciso aqui expor algo que me preocupa bastante. Eu preciso expor aqui para vocês o seguinte. No relato pós-Éden, já falando de Caim e Abel, e se nós tomarmos este relato a nível pshat, a nível literal, que é o nível mais denso, mais superficial de todos os níveis de interpretação da Torá, o que nós percebemos é Caim, Abel oferecendo Corban. Ok? Muito bem. Abel traz um Corban de um dos seus animais, nós já sabemos da história, já falamos na aula passada, e Caim traz uma Corban constituída de produtos da terra. Vamos por hora, passar por cima desses fatos de que Caim trouxe uma oferta que não estava em conformidade, que Caim trouxe, digamos, não trouxe das suas primícias, trouxe, digamos, do que sobrou da sua colheita, etc. Vamos passar por cima desses eventos, dessas questões agora. São questões importantes, mas já foram abordadas na outra lição. E vamos tentar focar no porquê.
Como? Como? Por quê? De que forma esses dois personagens, se nós o considerarmos como personagens reais, literais, vamos tomar assim, a nível pshat, ok? Como esses dois personagens bíblicos aprenderam ou souberam da necessidade de trazer corban? Quem os instruiu? Quem os ensinou? Ok? Quem foi o instrutor de Caim e Abel? Para que eles trouxessem sacrifícios. Onde está o corbanot? Melhor. Quem pode mostrar, quem pode apontar um texto na Torá que ordene esses dois a trazerem corban? Será que existe esse texto? Poderíamos então supor que foi Adão Arishon, o pai deles, que os instruiu. Ok, poderíamos supor. Nós não temos o diálogo ou a instrução de Adão para os seus filhos. Ok. Mas mesmo assim, então, vamos supor que Adão tivesse instruído os seus filhos. Quem instruiu Adão? Percebam que lá no finalzinho da corrente nós não temos um elo. Está faltando um elo. Quem instruiu Adão? Podemos supor que Deus instruiu Adão? Ok. Mas daí nós precisaríamos de uma passagem, precisaríamos de um texto, precisaríamos de uma alusão. E aonde está esse texto? Aonde está essa passagem? Aonde está essa alusão? Onde está esse remés? Existe. De onde foi que os homens tiraram a ideia de Corban? Surgiu do nada? Mas será que as coisas surgem do nada? Será que tudo isso, inclusive depois gerou o sistema levítico, né? Das ofertas, do templo, primeiramente da Mishkan, depois do templo? Quer dizer, isso toma um volume muito grande depois na história israelita posterior e torna-se parte da vida diária do israelita, até a construção do segundo templo e a sua destruição no ano 70. Então, é algo que teve um impacto muito grande, e nós sabemos também, claro, que no mundo gentílico, no mundo fora do âmbito israelita, as nações também traziam suas ofertas, seus sacrifícios, aos seus deuses, às suas divindades. E se nós considerarmos, então, a humanidade como una, originária, digamos, de um ponto histórico comum, em que as tradições se formam, em que a história se forma e que depois elas acabam sendo distorcidas, nós entendemos, então, a oferta, o sacrifício, trazer ofertas, trazer sacrifícios, como algo, como uma ideia arquetípica, que deve representar alguma coisa, que deve ter algum sentido, deve existir uma boa razão para que todas as nações daquele tempo, e inclusive aqui nas Américas, entre os incas, né, as pessoas tivessem a noção do sacrifício. Não vou entrar nem no mérito da questão agora, porque os incas sacrificavam até seres humanos, assim como as nações gentílicas, mas também sacrificavam animais. Então, de onde vem essa... Claro que aqui nós temos uma deturpação de tudo isso, mas de onde vem essa base? De onde vem essa, digamos, a corban, o sacrifício, como queiram, como a ideia embrionária que deu origem a tudo isso? Nós percebemos, então, que se isso é algo comum a todas as civilizações, deve ter tido um início na história humana e se desenvolve como uma consciência universal, se desenvolve como algo que impacta o inconsciente coletivo da humanidade, e todas as civilizações fazem a mesma coisa. Mas de onde vem isso? Nós temos a Torá para examinarmos o início da humanidade, ok? Então vamos tentar ver como a Torá lida com isso. Será que existe uma fonte? Será que existe um verso, um pasuk? Será que existe um diálogo de Deus ensinando o homem que ele devia fazer sacrifícios, trazer corban, etc. E assim desenvolveu-se a ideia. Entre os semitas preservaram o monoteísmo, e entre as demais nações
as coisas descambaram para o lado do politeísmo, etc. Houve uma distorção, mas a fonte, qual é a fonte? Onde está essa fonte? Onde está esse início? Onde está esse embrião da ideia da Corban, do sacrifício? De onde foi que Caim e Abel tiraram essa ideia? Sendo eles os primeiros a oferecer um sacrifício, de onde foi que eles tiraram essa ideia? Teriam sido eles os inventores disso? Mas qual é a lógica? E qual seria o fundamento disso? E qual seria a função? Qual seria, no fim de contas, qual seria o objetivo a ser atingido quando alguém oferecia uma corban, uma oferta ou um sacrifício? Eis a questão, meus amigos. Então veja, Letícia, no capítulo 3 do Gênesis, verso 21, diz o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, não foi o homem que fez, porque o sacrifício é o homem que teria que oferecer, o corban é o homem que teria que oferecer. E aqui o texto diz que foi Deus que fez. Túnicas de peles, vestes de peles, e os vestiu. Ou seja, primeiramente nós vemos que foi Deus que fez isso. Segundo, não temos necessariamente a ideia de um animal morto, mas sim túnicas de peles, pode ser uma outra ideia, pode ser uma outra compreensão, né? A nível sod, que seria, digamos, o nível mais sutil do texto, o que a Torá está dizendo é que, na verdade, o homem ganhou uma nova realidade de vida, ou seja, uma nova perspectiva, um novo nível de percepção, né, através da sua, vamos colocar assim, pele. Ou seja, por assim dizer, ele passou a ter, digamos, incutido em si os sentidos físicos para interagir com o meio, certo? E o despertar desses sentidos físicos para interagir com o meio. Então, aqui temos uma metáfora, e não temos também a ideia de que um animal foi morto para isso. Túnicas de pele pode se referir, digamos, à sua expansão em termos de sentidos. Ou seja, claro que o homem tinha sentidos antes do Éden, óbvio, né? Porém, o seu uso, a sua forma estava, de certa forma, limitada pelo fato dele não ter passado pela experiência do Éden. Posterior a isso, então, veja que o texto diz que os seus olhos se abrem. Isso quer dizer, os olhos da mente, a sua razão, passa, digamos, a funcionar de uma forma diferente, diferenciada. E essa ideia de túnicas de pele representa, né, uma nova condição para a qual ele estava evoluindo, se adaptando ao novo meio em que ele passaria a viver. Então isso seria como se fosse equipar o homem para esta nova realidade pós-Éden, né? Depois então da sua expulsão, do seu exílio do Éden, o que resultaria exatamente no afastamento, né, dele da divina presença. Então, em suma, não é exatamente aqui. Isso é uma alusão bastante interessante, porque muitas vezes, as religiões focam nesse ponto, como sendo aqui o ponto inicial, inclusive para colocar mais tarde a ideia de um sacrifício expiatório, né, de alguém que morreria, que seria um cordeiro, etc. Uma metáfora que morreria por nós, que, então, como se fosse uma expiação de pecados, etc. Nasce daí essa ideia, certo? Muito bem. Então aqui nós não temos essa noção, né? Positivo. Tá certo? Entendi, obrigada. Tudo bem. Qualquer coisa a gente conversa mais daí. E com relação ao que o José questionou, ou perguntou ali, foi exatamente essa, está obviamente dentro do tema, né? Quem teria ensinado, ou como é que foi que Abel aprendeu que os sacrifícios deveriam ser, as ofertas, os korbanot deveriam ser de animais? Na verdade, a base das korbanot são realmente sacrifícios e ofertas animais, né?
E aí, na verdade, nós estamos tentando resolver exatamente essa questão, José. Exatamente essa questão. Mas para que a gente possa primeiro entender, para que a gente possa entender por que era animal e por que Abel, como é que Abel soube disso, nós teríamos que entender primeiramente de onde partiu esta ordem, se é que houve uma ordem. Ou seja, se houve uma ordem, onde ela está, e se houve um ensino, onde ele está. Então nós teríamos que investigar a Torá para saber se existe base para essa noção. Será que Abel tem base para sacrificar um animal? Aliás, será que ele tem base para sacrificar? Né? Para trazer, digamos, fazer um serviço divino? Porque o que é o altar? E o que é deitar ali algo sobre o altar? O altar e deitar algo sobre o altar é um serviço divino. Qual ensino, de onde foi que Abel tirou esse conceito? Antes da gente poder, digamos, que a gente possa investigar por que Abel colocou um animal e foi aceito, nós teríamos que investigar, então, primariamente, de onde parte essa noção. Qual é a fonte dessa noção? E aí, então, entram questões que envolvem uma percepção do texto da Torá que muitas vezes é inviável sob uma perspectiva, sob uma ótica puramente ocidental. Certo? Não vai ser viável, muitas vezes, você conseguir determinar este ponto inicial, focando pela ótica ocidental, ou como nós enxergamos o texto. Então, é claro que eu estou lançando essa questão aqui, é uma questão difícil, é de fato uma questão difícil, mas o que eu posso adiantar para vocês é que sim, existe uma alusão dentro do texto da Torá, antes de Abel, antes de Caim, de que haveria essa, por assim dizer, essa ideia universal de que o homem deveria trazer sacrifícios, ofertas, korban, se assim preferirem, melhor ainda. Tá? Existe sim dentro do texto uma alusão a isso. Mas eu vou continuar aí, digamos, perguntando a vocês, vejam, vamos focar nessa pergunta. Existe alguma base para isso, textual para isso, e aonde essa base se encontra? Eu tenho duas possibilidades aqui que eu estava pensando. Por exemplo, antes, né, do relato da criação de Adão e Eva, o texto, né, de Bereshit diz que houve primeiro uma certa forma, uma primeira criação entre macho e fêmea, né? Então, ou seja, de certa forma, aquela região ali já tinha outros povos, porque, de certa forma, o texto aí ele foca entre Adão e Eva, mas acredito que, na verdade, Adão e Eva, né, e Caim e Abel. Mas eu acredito que já tinha outros povos ali já, entendeu? Constituídos já. Só que o texto em si foca nesses personagens em si. Então, provavelmente, esse é o meu pensamento. Talvez já esses outros irmãos deles, ou coisa do tipo, né, irmãos, parentes e tudo, talvez já tinha até feito isso já, entendeu? Para que eles tivessem observado esse corban e ter feito. Isso é uma possibilidade. A outra, na minha opinião, é a questão mesmo de, sabemos, né, que não é um texto literal, né, e ali está falando, de certa forma, está dando um ensino, dizendo que, na verdade, em algum momento, o homem se afastaria do eterno, né, e ia ter que ter algum mecanismo de aproximação, que no caso aí seria através de um corban, entendeu? Então, sei lá, meu pensamento é que talvez seja essas duas possibilidades. Ok, Celso, eu gostei da tua primeira teoria. Gostei da tua primeira teoria. Só tem um ponto aí que, digamos, só por um pequeno ponto ela não se completa. Mas ela é muito boa. Digamos, pelo menos ela admite essa possibilidade, essa viabilidade da existência antes do relato de Adão e Rava, de Adão e Eva. Muito bem colocado. Eu gostei da tua teoria. Eu só vou comentar, digamos, esse pequeno empecilho que não faz com que ela se feche, que ela se complete, mas ela fechou 99,9%, entendeu? Aí faltou um pequeno ajuste ali
para que ela se fechasse. Então, eu posso entender também que isso tudo partiu, o princípio disso tudo tem a ver com com o instinto, né, do homem. Ou seja, o fato de o homem ser o lado racional, né, do homem, e que tudo isso partiu desse princípio. O homem viu em tudo isso a necessidade de ser grato, né, a Deus por algo, e daí sim, desse princípio aí partiu o sacrifício, se iniciou o sacrifício. E lá na frente, o Eterno é algo que lá na frente o Eterno próprio vem e estipular, né, que venha a ser feito. Não tem a ver com isso, não? Você quer dizer, então, Cleiton, me corrija se eu estiver errado, que na tua ideia, digamos, o homem, ele deduziu isso, é isso? Sim. Ok. Muito bem. Eu gostei também da tua teoria. Gostei também da tua teoria. Gostei da teoria que você colocou, da teoria que o Celso aí colocou também. Estamos chegando aí quase vamos ter que juntar essas duas partes aí, de repente, para poder compreender um pouquinho melhor, mas observem, gente, os elementos que o Celso citou e que agora o Cleiton citou, certo? Esses elementos são elementos importantes para podermos entender como se processa isso. Mas, vamos colocar assim, gente, dentro dos limites do texto de Gênesis, capítulo 3, dentro dos limites do texto do Gênesis, capítulo 3, será que temos alguma pista? Será que temos alguma pista? Será que temos alguma noção, alguma ideia, alguma indicação? Então vejam, o Cleiton colocou que aquilo seria, digamos, derivado da própria percepção do homem, né, a partir da evolução, da sua evolução mental, etc., algo semelhante da evolução da sua razão, do seu raciocínio, da percepção também. Então o homem percebeu que era necessário fazer aquilo. Então seria algo, digamos, por assim dizer, o resultado de uma elaboração do homem. Por outro lado, o Celso fala que como houve civilizações ou pessoas antes, não civilizações, mas pessoas antes de Adão e Rava, obviamente, então poderia ter vindo dessa origem, né? dessa história anterior do homem, etc. Então, as duas teorias, elas são muito interessantes, mas elas apenas, como eu falei, tanto a do Celso como também a do Cleiton, tem um pequeno problema que não vai fechar, 1% ali que falta para fechar, certo? E nós precisamos, então, eu preciso levar vocês, induzir vocês a pensarem, a refletirem sobre isso, ok? Por isso que eu estou fazendo essa volta toda, me perdoem, né? Mas é necessário isso para que vocês possam compreender como funciona a linha de raciocínio da Torá. Ok? Mais alguém? Oeste. Você ouviu? Está ouvindo aí? Estou ouvindo. Verso 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Desata a peirá, né? Torrar. Lá no fim ele fala: por quanto és pó, e em pó te tornarás. Ver afar tashuv. Que afaratá ver afar tashuv. Por quanto és pó, e ao pó tornarás. Segundo o que nós estudamos, os sábios entendem o tashuv muito próximo do termo techuvá, né? Muito próximo. É isso aí, eu acredito que é por isso que ele percebeu que teria que retornar, né? Voltarás, inclusive tashuv significa, né? Então Exato. ele entendeu que teria que retornar, voltar à presença do Eterno, né? Uhum. Acho que é essa a dica aí. Ó, reunimos uma outra dica também aqui, onde temos Tashu, e a ideia do voltar ao pó, e a ideia de Teshuvah, que é a ideia de arrependimento, a ideia de retorno, de regresso, né?
que também encerra a ideia de Corban. Estamos realmente esquentando, né? Porque temos aí mais um elemento que você colocou da noção da ideia de Teshuvá. Isso implica, digamos, na morte física, por assim dizer, que a qual, digamos, toda a criação está irremediavelmente destinada, né? E que há necessidade, então, de teshuvá, de retorno, antes desse evento, né? O homem deve, por assim dizer, como diz a Escritura, deve arrumar a sua casa antes da sua morte. Arrumar a sua casa antes da sua morte. Esse arrumar a sua casa antes da sua morte, porque é o retorno ao pó, dá uma alusão, alude à ideia de teshuvá, né? Como foi, por exemplo, decretado sobre Ezequias, o rei Ezequias. Muito bem, então esses elementos aí que nós temos já nos fornecem boas informações, né? Bons detalhes sobre o que realmente pode ter produzido no homem essa necessidade de oferecer Corban. Muito bem, mas eu vou dar uma dica então para vocês, para que as nossas ideias possam entrar num ajuste, numa sintonia. Eu gostaria até de falar, inclusive, sobre a primeira pergunta que foi feita pela Letícia. A Letícia citou um verso do Gênesis 3, vocês devem lembrar, que ela cogitou a hipótese, digamos, a possibilidade de que a túnica de pele que o Eterno fez para Adão e Rava fosse uma alusão a esses sacrifícios, a esse serviço de Corban, e assim tivessem aprendido. Eu quero dizer para você, Letícia, que você chegou muito próximo em termos textuais, em termos de texto, daquilo que eu pretendo passar para vocês aqui agora. Certo? Você citou, na verdade, deixa eu ver aqui, você citou, na verdade, o Gênesis 3, verso, deixa eu ver, aqui, foi 21. 3:21. E, curiosamente, essa noção de que o homem deveria oferecer Corban, ela aparece no mesmo capítulo, numa história paralela, no Gênesis 3, verso 7. Uma história paralela, aquela que você citou ali, tá? Eu estava lendo aqui, no capítulo 3 mesmo, só que no versículo 24. Ali dá uma ilusão, fala que o homem foi lançado fora do jardim, entendeu? Esse lançado fora, isso quer dizer o quê? Afastamento, entendeu? Da presença do Eterno. Exato. Então, eu creio que, na verdade, tá aí uma das hipóteses também, entendeu? Essa ideia de lançar fora, de afastar, entendeu? O homem da presença do Eterno, que houve essa necessidade, de certa forma, de oferecer Corban. Olha que legal. Tornar a animação e aproximar, né? E aproximar, entendeu? Porque eles foram lançados fora e foi colocado um bloqueio ali, né? Que a espada flamejante, eles foram impedidos de se achegar na presença do Eterno. Então foi aí que talvez começou essa ideia aí de Corban. Olha só, gente, ela lançou mais um elemento aqui importante. Você veja, se você juntar todas essas peças desse quebra-cabeça, você já tem, digamos, uma série de informações, que normalmente a gente não percebe o texto, mas aparece. Professor João, Cauê, tudo bom? Cauê. Tudo jóia? Quando ele fala em Gênesis 3, né, onde ele fala que ele acabou comendo fruto assim e teve o conhecimento assim do bem e do mal, a partir do momento que ele tem o conhecimento do bem e do mal, ele ali não tem e absorve o conhecimento, até fala que ele ali, a partir dali, ele se torna um de nós, né?
o Eterno fala, será que a partir dali ele não entende tudo o que acontece, não entende, por exemplo, que o que ele precisa fazer, o que é errado e o que ele precisa fazer para retornar? Ali ele não aprende, talvez, que ele precisa oferecer o sacrifício, não é ali que ele aprende, quando ele consome o fruto, por exemplo? Quando ele consome o fruto, na verdade, Cauê, o texto diz que os seus olhos se abrem. E quando os seus olhos se abrem, é claro que nós entendemos como o nível de percepção da realidade muda, né? O seu nível de percepção muda. Ele estava numa sintonia. E depois, quando ele come do fruto, metaforicamente falando, ele passa dessa sintonia para uma outra. Seus olhos se abrem, né? E ele se descobre nu, o texto diz, e se esconde. Ele se descobre nu, o que o texto nos revela é que ele percebe um elemento novo no seu ser. Esse elemento novo, não é que fosse um elemento novo, mas ele passa a perceber com mais clareza esse novo elemento. Esse novo elemento são os desejos, são os instintos, são os drives naturais, que ele percebe que é uma força quase que incontrolável. Então ele se descobre nu. E essa nudez está intimamente relacionada à astúcia. Astúcia é inclusive derivada da serpente. E a serpente lá, no caso, representa exatamente o arquétipo dos nossos desejos, dos nossos instintos. E ela que, digamos, captura o lado emocional do homem, que é Hava, Eva, e faz com que o homem coma desse fruto. Ou seja, com que ele, de certa forma, saia daquela sintonia do Éden e entre numa outra, que é o que nós temos hoje, é a nossa realidade hoje, é o nosso nível de percepção da realidade hoje. Então, o que acontece? A partir de então, sim, o homem percebe que a sua relação com Deus, o seu status com Deus não é mais o mesmo. Então, aí nós temos um núcleo, o núcleo embrionário da ideia de que ele precisava retornar, de que ele precisava reaproximar-se, né? Veja que ele foge e se esconde. Mas a ideia de fugir e se esconder revela para nós o seguinte, que é o homem que se afasta de Deus. É o homem que busca se esconder de Deus. Por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa do erro. Então nós provocamos essa brecha, nós provocamos essa lacuna. E nós aí talvez aqui nasce a ideia da Corban, para, de certa forma, preencher isso, essa lacuna, uma reaproximação. O homem, de forma covarde, foge de Deus e ele provoca essa ruptura, no caso, esse espaço na relação, esse distanciamento na relação, melhor dizendo, não uma ruptura, esse distanciamento. Mas Deus vai atrás do homem. Onde estás? Deus pergunta. Mas o homem foge. Foge de medo. Porque ele sabe que, obviamente, agora ele entende que ele cometeu um erro, um equívoco. E ele vai precisar reparar isso. E essa reparação, esse conserto, talvez daí nasça a ideia da Corban. Então nós temos aí outro ponto importante colocado. Certo? Não sei se eu me fiz claro, mas é isso aí, Cauê. Isso mesmo, professor. Eu não tinha visto isso daí mesmo. Por isso que ele precisou fazer as roupas dele, para talvez se redimir, por exemplo. Isso. Veja que ele foge, né? Ele foge, se esconde. Essa ideia de se esconder, na verdade, implica na ideia do afastamento. Mas é o homem que se afasta. A Torá nunca diz que Deus se afasta. O homem se afasta. E esse afastamento dele produziu, digamos, uma condição difícil de ser, digamos, gerenciada, né? A relação entre Deus e o homem ficou difícil de ser gerenciada na condição edênica, no Éden. Então o homem precisou passar para esta realidade aqui, para esse mundo que nós estamos agora,
para este nível, porque Éden é um nível de realidade, é um nível de percepção, é uma outra sintonia, por assim dizer, e nós estamos aqui agora nesse mundo. E esse mundo revela o quê? Este mundo revela as nossas fraquezas, revela as nossas astúcias, revela os nossos instintos. Aqui nós estamos, de certa forma, nus, estamos com uma roupa artificial, né? Nós não estamos naturais, né? Mas nós percebemos a nossa nudez. Embora estejamos vestidos com as túnicas que Deus nos deu, que é a preparação, que é, digamos assim, o equipamento que Ele nos concedeu, nós nos percebemos nus ainda, né? Então essa nudez, ela sempre vai evocar a necessidade de uma reaproximação. Nós queremos fugir. A nossa vontade é fugir, né? Mas nós percebemos que há uma necessidade de reaproximação. Nós percebemos que há uma necessidade de achegar-se. E talvez daí surja a ideia da Corban. Mas a questão é, com todos os elementos que nós temos agora, lá no verso 7, o que pode ser, o que nós poderíamos encontrar ali, que de alguma forma ajude-nos a entender melhor essa ideia da Corban. Muito bem, gente. Vamos ver. Certo. Ok. Muito bem. Estão vendo minha tela? Sim, estou vendo. Ótimo. Bom, gente, esse aqui é o texto do Gênesis 3, capítulo 7. É o verso 7, desculpe. Esse é o verso 7 que está em destaque aqui. Eu quero que vocês entendam a necessidade que nós temos de colocar o texto na língua original, porque isso pode ser um pouco maçante para alguns, mas é importante que se coloque o texto na língua original, porque é na língua original que nós vamos compreender a essência disso. Sem isso, nós não teremos como ir muito longe. Eu espero que vocês entendam essa necessidade, mas eu tenho que colocar aqui, então, para que vocês possam explorar isso com maior propriedade. Bom, o verso 7 diz o seguinte: Vatipakachna einei shineichem vayed'u ki eilumim hem vayitpru ale te'ena vaya'asu lachem hagorot. E abriram seus olhos de ambos, e abriram-se os olhos de ambos, Adão e Rava, Vayed'u, e souberam que eles, Erumim Hem, estavam nus. Vaitapuru, e costuraram aletena. Aletena. Folhas de figueira. Vaya'asu lachem hagorot, e fizeram para si túnicas, ou roupas, como queiram, se assim for. Vestes, vestimentas. Mas vamos focar aqui nessas duas palavras do texto, aletena. Deixa eu destacar aqui. Folhas de figueira. Prestem bem atenção, folhas de figueira. Essas duas palavras, elas, no hebraico, elas querem dizer muito mais do que parecem. A tradução, quando você traduz alguma coisa, automaticamente você está restringindo o sentido. Não tem como, né? Por isso a tradução, na verdade, é entendida no meio judaico como algo negativo, algo ruim, porque você não consegue compreender a totalidade do texto. Bom, se nós pegarmos essa palavra, ale, e tirarmos as vogais, que são esses sinaizinhos aqui embaixo, nós teríamos 3 consoantes hebraicas, Ain, Lamed e Rei. Ain, Lamed e Rei. Essa construção, Ain, Lamed e Rei, é a mesma construção da palavra Olá, holocausto. Holocausto. Olá. Holocausto é uma corban, é um sacrifício. E
respondendo a pergunta aqui no caso do José, na sequência, José Rodrigues, eu vou fechar depois na sequência do verso 7, daí eu vou responder a pergunta dele. Tená. Tená é figo. Aparentemente é figo. Aparentemente é figo. Mas também dá a ideia, se você tirar, mesmo processo, se você tirar os sinaizinhos aqui embaixo, você pode ler Taná. Taná, que em hebraico significa desejo. Desejo. Então, se você juntar as duas noções, Ale, ou Alá, holocausto, sacrifício, e desejo, ou instinto, qual é a noção aqui que nós temos? Nós temos a noção do sacrifício dos instintos. Sacrifício dos instintos. Por quê? A própria Torá nos mostra que aqui a tentativa do Adão foi fazer com que os seus instintos, os seus drives naturais pudessem ser controlados, pudessem ser disciplinados, elevados, porque essa é a ideia do termo Alá, holocausto, vem de uma raiz também que significa elevar, fazer subir, ascender. Então a ideia do Adão foi, ao construir para si roupas, vestes, para cobrir a sua nudez metafórica, foi, na verdade, a ideia de fazer com que os seus instintos, que ele tinha acabado de descobrir, por meio da sua astúcia, por meio da astúcia de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, pudessem estar sob seu controle, pudessem estar elevados, pudessem ser elevados por ele, a partir daquela ação. Ação de costurar para si roupas feitas de folha de figueira. Folha de figueira, elevação dos instintos. Elevação dos instintos. E como é que eu posso dizer que a palavra tená refere-se à ideia instintiva? Bom, isso é muito claro, isso está muito claro, quando nós analisamos, por exemplo, aqui, o maior dicionário da língua hebraica já publicado, que é o Even Shoshan. O Even Shoshan, ele coloca a palavra Tana aqui como a mesma palavra, digamos, resulta Aí tu tinha chamado Luiz? Ou seja, nós temos aqui então a ideia de Taná como desejo, e a porção citada para, digamos, de certa forma, justificar isso, se encontra no livro de Jeremias, capítulo 2, verso 24. E no 2, verso 24, nós temos uma alusão ao desejo dos animais selvagens. O desejo dos animais selvagens. Não adianta não, deixa ela lá dentro mesmo. Ok. Então, gente, é o seguinte. No verso 7 do capítulo 3, nós temos o texto hebraico, que diz o seguinte: Vatipakachna einei sheneichem vayed'u ki erumimhem vaitpru ale te'ena vayasu lachem hagorot. E abriram-se os seus olhos, os olhos de ambos, e souberam que nus eles estavam. E costuraram folhas de figueira e fizeram para si vestes, ou cintas, ou roupas. Algo que cobre alguma coisa. Muito bem. Vejam, eu quero focar com vocês aqui apenas duas palavras, que é folha de figueira. Ale te'ena.
Se nós tirarmos as vogais do hebraico, que o hebraico antigo não era escrito com vogais, as vogais não fazem parte do texto inspirado, do texto revelado, quero deixar claro para vocês isso, nós teríamos algo semelhante aqui a holocausto, Alá, ou Olá, e teríamos algo aqui semelhante a desejo. Holocausto é um tipo de corban, é um sacrifício. E é a mesma palavra que está aqui, sem tirar nem pôr. Em hebraico se escreve desta forma. E o que é um holocausto? O holocausto é um tipo de corban, um tipo de oferta em que a carne do animal é queimada por inteiro. Todo animal é queimado por inteiro. E a ideia de Olá ou Alá, sacrifício, oferta de elevação, é exatamente essa. Oferta de elevação, holocausto. Elevação do quê? Fazer com que algo ascenda, fazer com que alguma coisa suba. Mas o que é preciso? O que está focando? Qual é o objetivo aqui? Fazer com que isso possa subir, possa ascender. A resposta está na próxima palavra, figo, figueira, que em hebraico, se você tirar as vogais, dá a mesma ideia de desejo, instinto. Então, quando Adão pega folhas de figueira, metaforicamente, e faz para si uma roupa, ele está, na verdade, tentando fazer com que os seus instintos possam subir. Em que sentido? Com que os seus instintos possam ser corrigidos, que eles possam ser disciplinados, que eles possam ser elevados. Elevação daquilo que, na verdade, se mostrou para ele uma força brutal, uma força praticamente incontrolável. Quando ele come do fruto, seus olhos se abrem, ele percebe a sua nudez, ele percebe a sua astúcia. Ele percebe-se num outro nível de realidade, numa outra realidade. Agora, digamos, de certa forma, sob as demandas ou à mercê de uma força quase incontrolável, que são seus drives naturais, seus instintos. E ele percebe, eu tenho que fazer alguma coisa acerca disso. O que ele faz? Folhas de figueira e faz uma veste para ele. Essa ideia de de pegar folhas de figueira e fazer uma veste, representa a necessidade que ele percebe de elevar Alá os seus instintos, Tená. E a mesma palavra Tená, ela é catalogada, né, pelo Even Shoshan, que é esse dicionário aqui, que é o melhor dicionário de língua hebraica que existe no momento. Aqui está a palavra desejo, Ta'aná, Ta'aná. E aqui está a palavra, pertinho dela, no mesmo dicionário, está a palavra Tená, figo. Olha o figuinho aqui. Tená, nota a construção, Tav, Aleph, Nun, Rei. E a mesma construção da palavra desejo, aqui em cima, Ta'aná, Tav, Aleph, Nun, Rei. Ou seja, há uma íntima relação entre as duas palavras. E quando o Even Shoshan coloca aqui a palavra Ta'aná, desejo, como ligada à palavra figo, figueira, ele cita Jeremias capítulo 2, verso 24, como uma referência. Jeremias capítulo 2, verso 24. Vamos ver se lá em Jeremias capítulo 2, 24, tem alguma coisa relacionada a desejo? Vamos ver então. Ok, aqui está o nosso texto. Vamos ver aqui, olha só, verso 24. Jeremias 2, 24. Olha só, cadê a palavra? Vamos mostrar a palavra desejo aqui, ó, onde ela aparece. Ta'anatá, ou seja, o desejo dela. Aqui está a palavra que estamos procurando, que tem a ver com a ideia do figo também. E agora, vamos para o texto em português para que vocês possam verificar. Jeremias diz, jumenta montês acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem a deteria no seu cio, todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Veja que a palavra hebraica que está lá, no texto hebraico, ta'anatá, refere-se ao desejo, digamos, ao instinto do animal, ao instinto animal.
E aqui nós temos uma alusão à mesma palavra no Gênesis, capítulo 3, verso 7. Ou seja, a ideia foi que Adão percebeu a necessidade de elevar os seus desejos, os seus instintos. Meus amigos, o que nós temos aqui então é o que nós chamamos na interpretação da Torá de segundo nível, remes, o nível alusivo. É uma alusão, é uma dica, é uma pista que a Torá dá para que você possa compreender. Certo? Mas a elucidação da passagem, na verdade, está em níveis ainda mais profundos. Se você considerar todo o escopo do Gênesis 3 e a sua metáfora, você vai perceber isso a nível Sod, que é o nível mais sutil de transmissão do texto. E aqui nós temos dentro do texto, no capítulo 7, no verso 7, aqui nós temos um remes, uma alusão a algo mais profundo do que aquilo que parece. Né? Mais profundo daquilo que parece. Então nós temos a elevação dos instintos, ou a folha da figueira. Porém, numa leitura superficial, nós só entenderemos folha de figueira. Folha de figueira. Entendem por que a tradução ela é negativa? Por que a tradução é ruim? Por que a tradução não funciona? Por que os judeus não gostam de traduções? Por que eles preferem ler a Torá no texto original? Por que eles preferem comparar, digamos, com as obras tradicionais da tradição, os profetas também que escreveram em língua hebraica, que pensaram em língua hebraica, cujo ambiente cultural, religioso, estava intimamente ligado à cultura semita? Por essa razão, gente. Não há como você estudar a Torá em língua portuguesa. Não existem meios para tal. Nós permanecemos séculos, nós, os não-judeus, séculos, milênios até, em ignorância, pelo fato de não termos acesso a isso. Mas quando temos acesso a isso, nós devemos aproveitar esse acesso. E buscar esse tipo de informação. Por quê? Porque é assim que pensam, é desta forma que os sábios da abençoada memória colocaram as suas impressões sobre a Torá nas obras tradicionais, desde os Midrashim, dos mais famosos, dos mais amplos, como o Midrash Rabbah, até os mais, por assim dizer, menos conhecidos. Talmud, Guemará, está cheio de imagens e metáforas, interpretação das metáforas, alusões. A dialética talmúdica, como se processa o debate teológico talmúdico, o Pilpul, é exatamente assim. É explorando as nuances de sentido do texto, as suas palavras, até mesmo a posição delas na frase, conta. Como vocês podem perceber aqui, nós temos a letena, folhas de figueira, mas na verdade estamos falando de elevação dos instintos. Então a Torá se descobre diante de nós, né, como diz o dito do Zohar, como uma donzela que se esconde do pretendido. Vejam bem a metáfora. Tanto quanto o pretendido se demora junto às portas da noiva, mais ela se apaixona por ele. E aos poucos ela vai mostrando a sua face. Até que um dia, de tanto o pretendido demorar-se junto às suas portas, insistir em conhecê-la, ela se revela como um todo para ele, e eles adentram o dossel nupcial e se casam, e ele se torna senhor da casa, Baal Habayit, Baal HaTorah, mestre da Torá. Essa é a única forma. Não há outro meio. Não há atalhos no estudo da Torá. Existe disciplina, existe perseverança, e existe busca e sede pelo conhecimento. É dessa forma que se processa. Muito bem, gente. Então, essa porção nós fechamos assim, e agora eu vou deixar a sessão aberta para que vocês coloquem os seus pontos de vista. Esses instintos já estavam com eles, e com essa separação eles sentiam necessidade.
Ou então, por exemplo, esses instintos já estavam com eles, ou depois foi acrescentado esses instintos maus que depois ele precisava consertar com essa separação? Esses instintos já estavam com ele? Então, Senhor... aham. Legal, bacana. Então é assim, o homem já foi criado como ele é hoje, né? Ou seja, tudo que Deus criou é bom. Interessante isso. Tudo aquilo que Deus... E viu Deus tudo aquilo que criou, e eis que tudo era muito bom. Nada. Deus não cria nada, absolutamente nada negativo. Deus criou o homem como ele é, com seus drives, seus instintos naturais, com todo o seu potencial, né? E etc. Nós não tivemos alteração nenhuma biológica ou substancial, digamos, em relação à transição do Éden para o pós-Éden. O que ocorre é que o homem descobriu, depois do comer da árvore, dessa metáfora, ele percebeu que haveria um conflito entre a sua razão, o seu racional e os seus instintos. O que não acontece com os animais, porque os animais não têm esse aspecto racional, então eles não têm problemas, eles não têm conflitos. Os animais agem instintivamente porque eles assim foram criados. Mas eu quero mostrar para vocês, eu quero deixar claro para vocês que os instintos que os animais seguem também são leis de Deus. Os animais seguem leis divinas. Por quê? Porque os instintos foram criados, obviamente, por Deus. Então, de que forma que os animais seguem a lei de Deus? Os animais seguem a lei de Deus ao cumprir o roteiro da sua vida, que é, digamos, a sua base instintiva, né? Que ele passa, digamos, geração após geração, como se fosse um preceito pétreo, imutável. E isso está com eles há gerações, há milhares e milhares de gerações. Mas o homem, ele ganha um aspecto diferente quando o Eterno sopra nele fôlego vital e ele passa a ser alma vivente, mas não fisicamente, racionalmente. Nishmat Haim refere-se à consciência, refere-se à razão, algo que coloca o homem acima dos outros animais. E aí o que acontece? Assim, o homem se percebe, no caso, Cauê, depois do comer da árvore, do bem e do mal, ele percebe um conflito que existe entre a sua razão e os seus instintos. E aí começa, digamos, a nossa guerra, a nossa luta. Tentar conciliar os nossos instintos, que também são divinos, que também são criados por Deus, com a nossa razão, que também é divina. Ou seja, é uma enorme responsabilidade. E o homem teve medo dessa responsabilidade, por isso ele se escondeu. Essa responsabilidade de tentar equilibrar essas forças, né? A força natural, que é instintiva, que é tão forte nos seres vivos, né? E usar isso de forma racional causou o conflito. E esse conflito fez com que o homem se percebesse nu diante de Deus, no sentido de que agora ele tinha plena consciência racional, né, de Deus e das coisas de Deus, daquilo que ele deveria fazer, do que ele não deveria fazer, e ao mesmo tempo tinha essa força incontrolável que eram os instintos dele, né? Que sempre foi marcante na história humana, obviamente, essa questão. E tudo que você vê, no caso, Cauê, posterior ao Éden, essa luta entre razão e instintos, você sabe qual é o nome que nós damos a isso? Essa luta entre razão e instintos, nós damos o nome de história. História humana. A história humana, você pode ver, se você mapear a história humana do começo ao fim, ela via de regra, uma luta entre a razão e os instintos. Impérios surgem tentando dominar o outro. Pessoas escravizando umas às outras. Isso é o império do desejo, essa é a força instintiva que faz com que a história ocorra. O que escreve a história é o conflito razão e instinto. As lutas, digamos, pelos direitos civis, contra a tirania, contra a opressão, isso é o quê? Isso é,
obviamente, um combate entre a razão e o instinto, né? Quando uma nação escraviza a outra. Então nós temos N exemplos na história, mas todos eles se voltam para esse conflito. Nós passamos, então, a escrever a história humana a partir desse simples ato metafórico do homem estender a mão e comer do fruto. E aí, então, ele percebe a necessidade de elevar essa condição instintiva. Ou seja, de onde nascem as guerras, de onde nascem os conflitos, de onde nasce a opressão, de onde nasce a tirania, de onde nasce o pecado, a transgressão, as sociedades falidas, nascem dos instintos mal controlados, indisciplinados. E ele percebe, poxa, e agora o que eu faço com essa força enorme nas minhas mãos? Eu tenho que levar isso, eu tenho que fazer com que isso ascenda à divina presença, que isso suba diante de Deus, para que isso possa ser, digamos, não fique aqui nesse nível denso, mas que possa ser elevado. Essa elevação dos instintos humanos deu a ideia de Corban, gerou a ideia de Corban, aonde o animal era sacrificado. Agora, a resposta ao José Rodrigues: o animal era sacrificado porque o animal representa justamente a ideia do instinto animal. Porque nós temos o animal em nós, que é o nosso drive instintivo. Ao colocar o animal sobre o altar, significa eu estou aqui sacrificando os meus instintos, fazendo com que eles se elevem. Olá significa holocausto, elevação, e a fumaça que acendia do sacrifício da Corban representava esta elevação, que era, digamos, a Torá descreve como odor, cheiro suave e agradável a Deus. Essa elevação instintiva dos instintos naturais era agradável a Deus e trazia, então, e ofertava ao transgressor arrependido, ofertava expiação, ofertava, então, perdão. Ok? Viu, Este? Eu estava raciocinando aqui que, a princípio, a gente entende que os animais foram criados simplesmente para o nosso alimento, né, tal. E olhando por esse lado, como nós íamos entender o que seria o instinto, o lado irracional do homem, se não existissem os animais? Porque os animais justamente nos dá a ideia do lado irracional. Assim como somos animais, né, racionais, os animais dá-nos o entendimento do lado irracional, né? Então a gente começa a entender mais um motivo, né, da criação, né, do eterno, que não é simplesmente o que aparenta, né? Nem tudo é simplesmente aquilo que aparenta ser, né? Exato, Cleiton. Na criação, todas as coisas criadas, tudo que foi criado por Deus, tem um objetivo, tem uma meta e tem uma função, né? E os animais cumprem essa função justamente para servir de comparação, né, para nós. Quer dizer, como a nossa relação com eles e os mundos ou níveis de realidade em que nós vivemos, né, separados, distintos, eles, digamos, por assim dizer, eternamente nesse nível chamado Beriá, como o Silvio colocou ali, inclusive, né, e o homem já mais elevado, mas agora com essa extrema responsabilidade nas mãos. E aí reside a nossa grande aventura aqui nessa terra, né? E o escrever da história a partir desta abordagem, né, do conflito entre o racional e o instintivo, certo? Isso se chama história humana, né? Repito mais uma vez, e nós comparamos a nossa forma, a nossa abordagem de vida, como nós entendemos o mundo e como os animais estão imersos nesta realidade e servem para nós como um modelo, né? Como um exemplo daquilo que é ser instintivo, puramente instintivo. Ou seja, toda a criação ela cumpre um propósito, né? Um divino propósito. Isso nós devemos ter assim essa percepção muito clara em nós, para que nós possamos aprender com tudo aquilo que existe. A função também da criação, e o homem estando aqui, digamos, como autoridade sobre ela, repito, porque tudo foi criado para o homem, né? Para que ele possa aprender. E a ideia é sempre assim, a ideia é sempre elevar, a ideia é sempre
preparar este mundo, diz a tradição, para ser um receptáculo da divina presença, um recipiente da divina presença. Tá? E a Corban nasce, a ideia de Corban nasce justamente aí, dessa necessidade que o homem percebe de transformar isto aqui, este local aqui, este mundo, esta realidade, numa habitação para Shekinah, para a divina presença. Corban advém desse momento, então. Viu, Egi? Logo, a gente pode tirar disso aí também a aberração que é sacrificar um homem, né? Ou uma criança. Que aí o homem estaria o quê? Sacrificando o seu lado racional. Aí vai sobrar o quê, né? Exatamente, por isso que a Torá proíbe sacrifícios humanos, Cleiton. Olá, bom dia, professor. Bom dia. Aqui é a Márcia, esposa do Cauê. Ô, Márcia. Eu gostaria também de fazer uma pergunta a respeito dessa parte dos instintos. Assim, a gente consegue entender pelo texto que a partir da ciência do bem e do mal, né, o homem passou a ter consciência, mas não quer dizer que ele não tinha os instintos antes. Então, assim, ele sendo já da mesma forma, apenas a consciência faz a separação do homem para com o eterno, ou coloca ele numa situação menos elevada. Apenas a consciência, essa é a minha pergunta, porque antes ele tinha um relacionamento maior, né, ele estava ali no Éden, que é um estado mais elevado. A consciência veio tirar ele desse lugar. Exatamente isso? O que você pode me falar? Então, mas no caso, quando Deus concede ao homem esse equipamento que nós chamamos razão, raciocínio lógico, separando do resto dos animais, porque biologicamente, fisiologicamente, nós somos a mesma coisa que um animal, né, como um mamífero qualquer, certo? Fisiologamente, biologicamente somos a mesma coisa. O que nos distingue, na verdade, é essa condição de racional, né? A razão, então, veio ao homem justamente como um propósito, um plano divino, para colocar o homem aqui como o fiel depositário da criação. O homem foi colocado nessa terra, nesse planeta, como o fiel depositário, né, da criação de Deus. Ou seja, é uma responsabilidade tremenda. E para que isso fosse assim, para que o homem fosse realmente imagem de Deus, como diz, a imagem de Deus o criou, ele obviamente precisava ter esse que a mais, precisava ter essa condição racional para, por assim dizer, ser imagem de Deus. Porque, obviamente, o eterno Criador não é racional. Ele é um ser lógico, né? Então, o homem, como sua imagem, também seria um ser racional e lógico. A questão é que isso causa no homem um grande impacto a partir do momento que ele come desse fruto do conhecimento e do bem e do mal. E aí o que acontece? E aí ele percebe, o que acontece, a transição ele percebe o tamanho dessa responsabilidade, ele se vê, digamos, subjugado por essas forças, ele percebe, digamos, como ele é fraco, né? Ou seja, a sua razão, ela estava latente, por assim dizer, quando ele foi criado, latente nele. Mas ela só desperta, ela só, digamos, compreende a realidade, a outra realidade, a outra sintonia, outro nível de realidade, quando ele come desse fruto. Ou seja, foi uma transição. Ele já era um ser racional, no Éden, claro, porque ele foi criado desta forma, mas ele não tinha noção desse potencial. Ele não tinha noção, digamos, dessas forças que se oporiam, iriam se opor à razão eternamente. Porque, obviamente, os instintos se opõem ao racional. E aí o que acontece? Quando ele come, ele se apercebe. Por isso que diz o texto que seus olhos se abriram. Obviamente, os olhos espirituais que se abrem e percebem como essas forças instintivas são realmente fortes e que podem, no caso, até levou ele, inclusive, a comer desse fruto, né? Fez com que ele pudesse perceber essa nova realidade que agora para ele parecia uma força incontrolável, certo?
Então a razão estava latente nele, mas ele não tinha descoberto ainda esse potencial, não tinha descoberto ainda esta força, não tinha compreendido ainda como, digamos, existia essa oposição, esse contraditório entre essas duas potências, por assim dizer. Ele só descobre isso pós-Éden, pós a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E por isso, depois, inclusive, ele recebe uma mitzvah, recebe um mandamento de Deus, que a serpente, ou seja, o drive instintivo, deve estar sob os pés, subjugado, né? Subjugado. As emoções devem estar sob seu controle. A partir disso, ele recebe uma mitzvah, um mandamento, porque é a partir daí que ele precisa de mandamentos. Ok? Ok, obrigada pelas respostas, mas na verdade, sim, a minha pergunta, ela é um pouco diferente. O que eu gostaria de saber é, o homem sendo exatamente igual antes, né, de comer o fruto, por que mostram dentro das escrituras que ele antes tinha um relacionamento mais aproximado com o Criador? Né? E só depois dessa consciência é que ele passa a ter menos relacionamento, né? Que ele precisa se elevar. Eu não entendi. Tá. Entendi agora. Bom, essa noção é a seguinte. Ele tinha um relacionamento, de certa forma, mais próximo. Né? Mais próximo. Depois, com essa responsabilidade, houve um afastamento. O mais próximo indica de que ele estava, digamos, sob os cuidados de Deus. No sentido de que, como todo mundo animal, por exemplo, está sob os cuidados de Deus. Instintivamente, eles seguem as leis divinas. Tá? Então, o mundo animal, por assim dizer, vamos colocar assim, mas o mundo animal, então, está sob as leis divinas, tanto quanto ele segue os instintos ordenados por Deus. Então, esse relacionamento é um relacionamento duradouro. É um relacionamento, digamos, de cuidado, de proteção, etc, etc, etc. Ou seja, há um relacionamento maior, por assim dizer. Porém, não há nível racional nisso. O homem tinha um relacionamento melhor, por assim dizer, pelo fato de que, embora sendo constituído de instintos, ele também tinha razão. Ele também já era racional. Porém, esse afastamento, essa transgressão, por assim dizer, causou esse afastamento no homem. A impressão que deu foi no homem. Veja, não é Deus que foge, não é Deus que se esconde, é o homem que se esconde. Então, esse afastamento foi causado pelo homem e na mente dele houve um afastamento. O que nós podemos dizer, então, é que o afastamento em si, ele não foi tão real quanto parece. Ele foi mais uma fantasia criada pelo homem. Porque a própria Corban em si, na verdade, advém dessa impressão do homem. Advém dessa impressão. O homem teve a impressão de que digamos, houve uma interrupção, ou houve uma quebra, ou houve um vácuo, houve uma lacuna, e que ele precisava preencher. Então, advém da concepção do homem. Mas o relacionamento, na verdade, para Deus em si, continuava da mesma forma. Não houve nenhum lapso, não houve nenhuma lacuna, absolutamente nada. Né? O homem foge de Deus e se esconde. Deus vai buscá-lo. Onde estás? Ele pergunta. Quer dizer, e ele se esconde. O relacionamento diante de Deus continua a mesma coisa. Não houve, então, se a pergunta é essa, não houve, digamos, uma transição de relacionamento. O homem provoca isso. O homem provoca isso criando essa ideia, essa noção. Né? Mas o que? O que acontece? Houve um desequilíbrio na própria natureza do homem, que ele percebe que ele é fraco diante dos drives, das condições instintivas, e que a razão faz ele perceber isso, né? Ou seja, a amplitude da razão a partir do conhecimento do bem e do mal fez com que ele percebesse isso. Mas o relacionamento não houve nenhum tipo de transição ou de modificação da parte de Deus, jamais, nunca houve. O homem teve essa impressão. E essa impressão falsa, mais tarde, resulta inclusive na religião.
que radicaliza e diz que houve um rompimento. Daí o religare da religião. Mas, na verdade, nunca houve nenhum tipo de lacuna da parte de Deus em si. Não houve esse vácuo na parte de Deus. Vai atrás do homem, busca ele. Então, essa é a prova. E o homem se esconde. Quer dizer, então, não parte de Deus, parte do homem. É a impressão que o homem tem. Porque muito do que nós temos na Torá, inclusive, não passa, muitas vezes, da própria impressão do homem em relação àquilo que Deus pensa dele. A Torá, o Tanakh, está cheio, repleto de expressões que, na verdade, refletem o pensamento humano em relação a Deus. Mas não o contrário. Então, eu não sei se há mais alguma coisa a acrescentar, mas fique à vontade. Ok, muito boa resposta. O que eu pude entender é que, assim, na verdade, a minha consciência do que eu considero ruim, né, do que isso me afasta, né, e me dá uma falsa impressão de afastamento. Mas, na verdade, assim, como a gente aprendendo que a gente é uma parte, é a essência do eterno, a gente volta a condicionar nossa mente a entender que a gente continua conectado a ele. Exatamente. Acho que é exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, o vínculo nunca foi partido. Ele nunca foi sequer, da parte de Deus, sequer, digamos, houve esse desligamento ou essa lacuna entre ele e o homem, né? O que na verdade atrapalha a relação são as nossas próprias ações, né? E o homem descobre isso, e quando ele descobre isso, tipo assim, o ser humano, nós, porque estamos agora nós estamos assim sob a égide digamos desse conflito instinto e razão, emoções e razão. Qual é a nossa tendência, Márcia? A nossa tendência é amplificar as questões. Amplificar. Sabe aquela história de fazer, digamos, de uma gota d'água, digamos, fazer uma tempestade? Né? Ou seja, nós temos essa tendência. E muitas vezes isso só atrapalha. Isso atrapalha, mais do que ajuda. E o que acontece? Nós acabamos criando, digamos, aí uma situação mais ampla e mais abrangente do que parece. E o que acontece? Aí, a partir daí o homem começa a criar formas ou meios e algum jeito. Essa noção, digamos, de elevar os instintos foi uma noção que estava, digamos, que a partir da conclusão racional dele. Porque ele percebeu, digamos, fraco diante desses instintos, e ele precisava reparar isso de alguma forma. Então ele antevê a ideia da elevação dos sacrifícios por meio da Corban. E aí nasce a tradição de oferecer Corban, de oferecer, digamos, sacrifícios, né, vamos colocar assim no português, que representam, na verdade, o animal ali sendo, a ideia, digamos, do instintivo humano sendo elevado. Ok? Então essa é a interpretação, por assim dizer, do que significam os sacrifícios, do que significam a Corban, digamos, para o homem. Né? É um retrato, na verdade, da psique humana, da culpa e da necessidade de elevação daquela tendência natural. Não é que a tendência natural seja má intrinsecamente, ela nunca foi má intrinsecamente, mas é o homem que a torna, é o homem que acaba, digamos, por assim dizer, compuscando, acaba contaminando o seu próprio ser. E com isso ele sente, digamos, a necessidade de elevar. Né? E aí surge então as Corban, a tradição dos sacrifícios. Né? E claro, há muito mais a ser desdobrado em torno disso, a partir daí, mas é um bom começo já para nós, hoje pelo menos, entendermos como isso se processa e por que foi assim e por que Abel recebeu essa tradição, por assim dizer. Tanto quanto entendamos ele como uma pessoa real, como a nível pshat, ok? Então ele aprendeu isso a partir dessa noção que foi desenvolvida lá na condição edênica, né? Na condição de uma outra realidade, de um outro nível de realidade que a humanidade passou, de aprendizado,
e então ele coloca isso, digamos, a nível ali metafórico, e depois disso, nós percebemos na história humana, no relato da história humana, é tão espalhada, tão difundida essa noção dos sacrifícios, né? Inclusive, não apenas entre os patriarcas antigos, mas também entre todos os povos ao redor, praticamente sem exceção. Ô João, fiquei com uma dúvida agora aqui, e eu acho que talvez a dúvida esclareça algumas coisas aí, mas é uma dúvida, não sei se muito simples, tá? Verso 22 do capítulo 3 da Gênesis diz o seguinte no português, né? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Essa parte já é importante, né? Ele reconhece, né, Deus, que o homem, conhecendo o bem e o mal, havia se tornado como Deus é, né? Sabendo o bem e o mal é a continuação do verso. Aí ele dá uma ordem, né, para alguém, ou ele exerce o seu poder dizendo o seguinte: ora, pois, para que não estenda o homem, né, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, né? Eu fiquei com dúvida nisso. Por que ele então faz essa alusão de que o homem não poderia estender sua mão, comer da árvore da vida e viver eternamente? Ok, Silvia, a pergunta é excelente, mas é assim, ela é o desdobramento disso do Corban, entendeu? Eu espero poder dar essa resposta, ou a gente estudar isso juntos, com o grupo todo, em breve, mas eu vou ficar te devendo pela questão de ser o desdobramento da ideia do Corban, tá? Ô João, tô me sentindo muito desprezado aí, viu, João? Não, eu tô toda a 3 é fantástico, né? Mas você sabe que tem os desdobramentos, aí tem outras, né? Outros pontos do Corban que a gente precisa analisar, mas a gente vai chegar lá, Silvio, vai chegar lá. Ô, João. Então, uma conclusão rápida. Podemos dizer, quando surgiu uma pergunta ou uma dúvida, né, de como seria o homem, né, antes da desobediência, da queda, né, no caso do afastamento, como seria o homem? É só olhar o reino animal, né? Assim seria o homem, né? Exato. No caso, porém, racional, né? O que acontece é o seguinte: o homem foi criado como qualquer outro animal foi criado. Isso. Tem a ideia do racional. O racional ele veio depois. O racional torna-se praticamente uma evolução no homem, né? O homem não foi criado racional, Cleiton. Ele foi criado... Mas então, o homem seria como os animais, então, antes do afastamento. Perfeitamente. Assim seria nós. Perfeitamente. Aliás, o próprio texto da Torá diz isso em Gênesis 1:26, macho e fêmea os criou. Ou seja, não homem e mulher, macho e fêmea. Eu entendi. Macho e fêmea, obviamente, não é diferente da ideia, por exemplo, mesmo no português, da ideia de homem e mulher, né? Macho e fêmea traduz mais uma condição instintiva, animalesca, do que, digamos, um ser humano, racional, certo? Entendi, compreendi. Ok? Bem, Celso, quer falar alguma coisa? Sim. Eu queria só complementar essa dúvida do Silvio, né? Que nem falou, né? Essa questão que você falou sobre o homem, né? Complementando a ideia dele, né? Mas anteriormente você falou que o homem que criou a ilusão de afastamento entre ele mesmo e o eterno, correto? Mas, beleza, se ele criou essa ilusão, então por que ele foi expulso do Jardim do Éden? Que lá no versículo 24, fala que eles foram expulsos, entendeu? Mas se ele criou essa realidade, então por que Deus expulsaria ele, então? O ponto crucial está na questão do comer da árvore. A desobediência, né, isso, no caso. Comer da árvore. E isso, na verdade, não resultaria numa anulação,
desligamento, numa lacuna. Mas o homem imaginou assim. Mas a ideia da... Por quê? Porque, veja bem, Deus é que vai buscar o homem. Veja, vocês percebem? Gente, analise comigo. O que é a religião? A religião é o homem em busca de Deus, certo? Certo. Mas no Éden não. No Éden é Deus que vai buscar o homem. Por quê? Porque é o homem que cria essa ideia. Isso nunca existiu. Deus vai em busca do homem, porque ele se preocupa com o homem, porque ele quer que o homem entenda que não houve um rompimento de relação, né? Que ele quer o homem junto dele, mas que agora, essa questão do Éden, no caso, Celso, não poderia, no Éden é que essa relação não poderia se realizar mais. Por quê? Porque houve um rompimento de acordo. O homem rompeu um acordo. O acordo era a árvore, ok, comeu da árvore. Então o que acontece? Bom, eu vou equipar você, eu vou dar atributos, qualidades, inteligência, conhecimento, mas só que aqui, nessa condição, essa tua disciplina não vai ser possível. Você vai ter que, transitar para um outro nível de realidade. Ou seja, e aqui nós estamos, nesta realidade chamada Olam Hazé, este mundo, né, o mundo presente, que não tem a ver com o Gan Eden, que é um outro nível de realidade, um outro nível de percepção, mas que lá nós não podíamos mais fazer essa disciplina, ou disciplinar essa tendência instintiva. Nós deveríamos, então, deixar aquela condição para que então pudéssemos aqui, nesta realidade, elevar e evoluir isso, né, fazer com que isso evoluísse. Não haveria espaço para fazer isso no Éden, porque nós quebramos um acordo. Mas o quebrar do acordo não implica no abandono, não implica, digamos, de que Deus nos abandonou, que nos deixou a nossa própria sorte. Né? O fato de expulsar do Éden era até uma condição, por assim dizer, como resultado do fato de terem comido. Qual é o resultado de quando nós tiramos a luz? É a escuridão. Qual é o resultado de quando nós retiramos as coisas boas? O mal surge. Né? Então, o resultado natural deles terem comido o fruto é perceberem outro nível de realidade. Então, eles já não estavam mais no Éden. A partir do momento que eles comem, eles já não estavam mais nesta realidade. O fato de Deus falar que eles seriam expulsos, etc., isso é apenas uma alusão àquilo que a condição deles já era, digamos, outra. Eles já não estavam mais naquela sintonia edênica. Ou seja, era apenas uma consequência daquilo. Né? E eles não poderiam retomar o mesmo caminho da forma que se encontravam. Por quê? Eles precisavam, então, a ideia era boa, elevar a sua condição instintiva aqui, agora. Então, por isso estamos aqui. Qual é a nossa função aqui? Elevar a nossa condição instintiva, elevar a nossa Neshama, porque é pela Neshama que nós pecamos, nós transgredimos, nós erramos, e elevando, então nós reencontramos o caminho de volta. É essa a noção, apenas, né? Então, às vezes a Torá fala, e Deus, para que não comesse mais da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, da vida, então Deus os expulsou, os baniu do Éden. A ideia do exílio. A ideia do exílio vem através da transgressão. Por que Israel foi levado ao exílio? Por causa dos pecados. Mas Deus rompeu relação com eles. Algum dia Deus rompeu relação com eles. Deus não foi atrás deles. O livro de Ezequiel fala, inclusive, que Deus iria ao exílio junto com Israel. Ao exílio junto com Israel. Eu serei um pequeno santuário, diz o texto do profeta Ezequiel. Eu serei um pequeno santuário entre eles pelas nações aonde estiverem. Sabendo que Israel é, por assim dizer, uma alegoria que representa todas as pessoas na face da terra que buscam ao Criador, que de alguma forma querem relacionar-se com Deus, a forma correta, monoteísta. Então, essa representação é o seguinte: todas as pessoas que aqui estão, elas não estão destituídas da divina presença, mas elas precisam reparar a si mesmas. Elas precisam reparar a si mesmas.
Fazer com que isso aqui, então, se torne algo melhor. Fazer com que o meu eu se torne algo melhor. Se torne habitação, né, para a divina presença. Quando o Eterno diz que ele queria um santuário, ele falou para Moisés: e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Esse santuário não era, a priori, a princípio, apenas o santuário físico, mas sim a própria pessoa, o próprio ser humano, para que o Eterno pudesse, então, encontrar abrigo, né? Não no Israel coletivo, não no templo no feito de madeira e de pele de animais, mas sim no próprio ser humano. Essa é a busca. Ou seja, mas o homem vive fugindo de Deus. Esse que é o problema. O homem vive fugindo de Deus. Nós não queremos, na verdade, nós tememos uma relação, muitas vezes. Nós temos um certo temor edênico, né? Herança do Éden. E devemos lutar contra isso, claro, óbvio. E a mensagem do Éden é justamente essa. É a necessidade do homem corrigir os seus instintos, corrigir os seus deslizes, né? E esses deslizes são considerados, digamos, como uma falha de comunicação entre eles e a razão. Repito, os instintos não são coisas negativas, não são ruins, foram criados por Deus, mas a nós compete a responsabilidade de equilibrar e de sujeitar os instintos à razão, ao raciocínio, à lógica, porque, em fim de contas, é só assim que o homem estará fazendo jus à ideia de que ele é imagem e semelhança de Deus. Porque se o homem deixa se levar pelos seus instintos, ele perde a condição, ele ainda tem, mas ele perde, digamos, ele não faz jus à sua condição de imagem divina. Ele transgride, ele peca. Então o que acontece? É elevação da Neshama, elevação da alma, elevação dos instintos. Já vai para uma condição da primeira criação, né, de macho e fêmea, ou seja, uma condição mais animal do que de humano racional, né? Retornamos à nossa condição animalesca, né, Letícia? Aí não somos mais imagem de Deus. Temporariamente, né, nós deixamos de ser, por assim dizer, imagem de Deus e passamos a ser animais, né? Porque os animais, eles se entregam aos instintos porque, em fim de contas, eles foram criados sob essa configuração, né? Mas nós não fomos criados dessa forma, nós somos educados no chamado Olam HaYetzirah, que é o mundo da educação, o mundo da formação. Então nós não temos desculpas de dizer que cedemos aos nossos instintos pelo fato de que nós fomos assim criados. Nós somos assim criados, sim, claro, mas tem um quê aí que nos difere dos demais animais, que é a razão. Nós temos absoluto conhecimento de causa com relação a isso. Sabemos aquilo que é realmente viável, digamos, a nível de bom senso, né? Nós só não fazemos quando não queremos, quando nós deixamos nos subjugar, quando nós de alguma forma, nós satisfazemos as nossas tendências, né? E aí, então, perdemos a disciplina, perdemos a oportunidade de educar esses instintos, porque eles são, na verdade, a este nível em que nós estamos hoje, que é o nível racional. Os instintos são ferramentas importantes, né, na evolução do homem. Eles estão aí, digamos, para cumprir um papel importantíssimo também, mas eles não podem ser, digamos, nós não podemos ceder a eles o tempo todo. Porque o nível de realidade que vivemos agora não é mais o birial, não é o nível animalesco, mas é o nível, sim, da razão, do racional. Então temos que ser absolutamente, né, racionais, frios nesse ponto, para que os nossos desejos sejam disciplinados. A indisciplina dos desejos, né, a indisciplina dessas tendências, como eu disse para vocês, resultou no que nós chamamos história humana, né? A história humana é permeada por uma luta constante entre esses dois pontos aí, certo? Ô João,
Ah, essa questão da Letícia aí voltou àquela pergunta que eu tinha feito numa outra aula, que nós também íamos explorar, não vai dar para explorar hoje, sobre como aquela passagem no finalzinho da Gênesis, ela terá o poder de picar o seu calcanhar e você esmagar a sua cabeça. Como esmagar a cabeça da serpente? Gente, Mas está plenamente respondido aqui. Na realidade, eu gostei muito da questão levantada pela esposa do Cauê, uhum. que é quanto à consciência. Na verdade, a nossa consciência, ela caminha cada vez mais para a razão, né? Eu acho que seja isso, né, João? Ela tem que despertar e tem que evoluir cada vez mais para a razão. E quando o homem ele desperta, no primeiro momento que ele come a maçã, ele desperta para essa razão, na verdade é como se ele abandonasse a inocência. Então ele não pode mais ficar no Éden, né? Ele não pode mais ficar recebendo tudo de graça, gratuitamente de Deus. Então ele que se afasta mesmo, metaforicamente, tudo isso é metáfora, né? E nós temos que ganhar cada vez mais consciência, né? Seria isso? É como se, exatamente, é como se o homem mesmo percebesse que aquele não era mais o lugar dele, né? Ou seja, ele não se ajustava mais ao ambiente edênico. Não se ajustava mais ao ambiente edênico porque a sua realidade, ou seja, a transição que ele passou, deixou claro para ele que o Éden não era mais o local dele, que ele tinha inclusive uma mitzvah que era inclusive para cultivar o jardim, para gerar filho, casar, etc., que ele não estava cumprindo, né? Neste nível de realidade. Esse é um ponto que deve ser abordado também em outra ocasião, mas havia uma série de coisas que Deus havia ordenado para ele no Éden, e no Éden, sob essa condição, ele não teria realizado. Ou seja, o que nós percebemos é que isso que nós estamos vivendo hoje seria algo inevitável na história humana. Inevitável. Ou seja, nós teríamos que passar por isso mesmo, isso aqui como uma escola de aprendizado, para que nós pudéssemos elevar e retornar novamente à condição já, digamos, certificados, por assim dizer, né, de que nós teríamos controle sobre os nossos próprios seres, né? Isso é fundamental para que a gente possa compreender o nosso papel aqui, o porquê das 7 leis universais e o porquê dessa necessidade, como você colocou, Silvio, inclusive, de focarmos no racional sempre, né? Não nos tornarmos, obviamente, seres frios, pessoas frias, sem emoções, não é essa a ideia, mas nós devemos sempre estar, digamos, nos vigiando para que a razão se sobreponha às emoções, para que a razão se sobreponha aos instintos. Essa é a disciplina desejável. É isso tudo que Deus espera de nós, é isso tudo que a Torá ensina. O resto é só comentário, minha gente. Ok? Ok, Ash. Então, no caso, o vilão verdadeiro da história são os desejos, né? Não, na verdade, assim, nem vilões eles são, na verdade. A forma como nós usamos, né, é que a forma como nós abordamos, a forma como nós usamos ou deixamos de usá-los ou fazemos uso deles, é que se torna realmente vilão, né? Eles estão aí para cumprir um propósito muito, digamos, claro, e até porque não sagrado, né? Mas a consagração deles, a elevação deles, depende de nós. O mau uso, ou a indisciplina faz com que, obviamente, as coisas saiam do controle e nós, então, nos percamos no meio do caminho. E aí nós precisamos repor isso, precisamos de alguma forma elevar isso. Os instintos em si, eles são perfeitos, eles são divinos, eles são criação divina. Então, nós precisamos compreender que é uma força muito grande, uma potência que nós temos dentro de nós, temos em nós, e que nós temos que entender como regrar isso, né? Porque tudo depende de nós, né? Tudo está em nossas mãos. Aliás, é uma injunção rabínica, é uma injunção do Talmud,
que tudo está nas mãos dos céus, exceto o temor aos céus. Ou seja, a ideia do Talmud é que Deus não interfere naquilo que o homem pode decidir. Ele que decide. Por quê? Porque ele é racional, mas ele não é animal. Ele tem condições, ele tem potencial. Se Deus deu potencial, use o potencial. Deus deu o cérebro, não apenas a ideia do cérebro físico, mas sim a condição racional, o bom senso. Então use o bom senso. Sim, pura e simplesmente. Mais nada. Use a inteligência, use aquilo, esse potencial maravilhoso que Deus te deu. A mensagem da Torá é só isso, mais nada. Né? Tudo mais, na verdade, não passa de comentário. Certo? Ok, gente? Podemos encerrar por hoje, então? Creio que tá bom, né? Boa, Ash, perfeito. Podemos... Perfeito, Ash. Gente, muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês. Cleiton, gostaria de falar? Não, não sei onde for fazer vontade, eu fico o dia todo. Ah, certo. Não, é verdade, porque assunto não falta, né, Cleiton? Verdade. Verdade. Muito bem, gente. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, uma boa semana, tá? E esse shalom, Alexandre. Não falou nada hoje, Alexandre, mas tudo bem, acho que digitou a mensagem, tá bom aí. Mas participa mais falando também, que é muito bom ouvir você. Celso, família, Letícia, muito obrigado pela presença, certo? Obrigado a todos. Foi excelente aula, Oeste. Shalom, Cauê, muito obrigado. Cauê, esposa, muito obrigado pela presença aí. A Jacinta, os donos, bem, muito obrigado. Fantástico. Shalom. José Rodrigues, meu grande amigo, muito obrigado também pela presença aí. Alexandre, volto sempre. Fale mais também, porque você precisa falar mais, porque quando você fala aí, você traz aí boas reflexões, né? E é isso aí. Silvio, né? Não posso sair sem agradecer o Silvio. Obrigadão, meu irmão. Aí, tudo bom para vocês aí. E vamos nos falando. Esse vídeo vai estar disponível nos grupos de estudo e também no WhatsApp. Ok? Falou, tudo de bom aí para todos. Uma boa semana. Falou igualmente. Tchau, tchau.